Fala pessoal, bem-vindo ao canal Prazer Bíblia, eu sou o Willames e vou estar apresentando aqui para vocês mais um vídeo do canal Prazer Bíblia, nesta feita falando sobre Acabe e Josafá, ambos reis do povo escolhido do Senhor. Então vamos lá para a primeira leitura do vídeo. 1 Reis, capítulo 16, verso 29 em diante diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro rei antes dele. Certo? E agora vamos ver aqui um pouquinho sobre o que a Bíblia fala, um pouquinho sobre o reinado do Josafá, tá bom? Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras nos quais o povo continuou a oferecer sacrifício e queimar incenso. Josafá teve paz com Israel. Pronto, pessoal, vamos lá. Continuando a história, né, do povo de Deus. Acabe, vamos falar um pouquinho logo sobre Acabe. Acabe foi mais um rei dos reis de Israel e Reino do Norte. Acabe reinou 22 anos em Israel, certo? Em questão de tempo, né? Acabe, ele reinou provavelmente entre 874 a.C. até 853 a.C., tá bom? Josafá, ele reinou entre 870 a.C., né? A 848 a.C., certo? Então Acabe com esse time aí antes de Cristo e Josafá com esse outro time antes de Cristo. O Acabe, ele teve ali algumas experiências na vida dele, alguns envolvimentos que não ajudaram ele a tentar se desprender da idolatria. Então vamos lá. Nós temos aí alguns profetas que aparecem na história da vida de Acabe. Quem são eles, Williams? Elias, tá bom? Elias, ele aparece muito dentro da história no reinado de Acabe, até porque Elias é do reino do norte, é um profeta que profetiza no reino do norte. Outro profeta também que aparece é o Micaías. Micaías também aparece, tá bom? E aparece aí, tem aí nessas aparições dele, dentro do contexto do reinado de Acabe, alguns embates com Acabe. Por quê? Os profetas, eles eram porta-voz de Jeová, né? Então Acabe, como ele era um reino idólatra, né? Acaba que Deus ele levantava os profetas para dizer, olha, isso daí não é certo, isso é errado, o Senhor não se agrada. Eu não vou falar muito aqui sobre as profecias desses profetas nesse vídeo, tá bom? O meu objetivo aqui é falar mais sobre o reinado, sobre o rei e o reinado, como era. Claro que eu vou estar enxertando aí algumas coisas sobre os profetas, mas outro momento eu vou estar fazendo um vídeo mais dedicado à atuação desses profetas, certo? Então, se achar um pouco mais resumido, neste sentido é por causa disso. Então, continuando, Acabe, ele era um homem que era um rei ruim, tá? Ele não se firmou no caminho do Senhor, ele não buscou o Senhor, e para piorar o caminho dele, ele casou com uma mulher, uma princesa, chamada Jezabel, filha de Et-Baal, como diz a Bíblia, né? Naquele versículo lá que eu estava lendo, 1 Reis 16, fala assim: mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Isso no verso 31 do capítulo 16 de 1 Reis. Então veja que coisa interessante. Ele já estava ruim na fita, né? Por causa do pai dele, das coisas que aprendeu, como estava seguindo. E ele casa com uma princesa que adorava outros deuses. No caso de Baal, né? E Elias teve em embate com esse Baal. Durante o reinado de Acabe, outras coisas aconteceram, que foi o quê? Teve uma grande fome, advinda de uma grande seca, tá? Esse episódio aconteceu aí com o profeta Elias, né? Veja, Jezabel, ela orientou Baal a mandar matar os profetas do Senhor. E assim estavam fazendo, né? Então, já estava tendo essa questão triste ali de relatar, né? Mandaram matar os profetas do Senhor. E isso aí tudo por intermédio de Jezabel, juntamente com Acabe, né? Que logicamente tem responsabilidade.
Fora essa fome também, teve algumas guerras. Acabe enfrentou algumas guerras, certo? E mais uma vez, Acabe não busca o Senhor. Não busca o Senhor. O que acontece? Josafá, ele já posso estar entrando na história, Josafá era um rei bom, mas que se envolveu com um rei ruim. Então, quando eles vão guerrear, o povo do Senhor tem o costume de consultar a Deus para ver se era isso que Deus queria ou não. O que Deus aprovava ou não, essa empreitada, né? E quando foram consultar a Deus, da parte de Acabe, os profetas dele, logicamente, estavam consultando a Baal, né? Aos deuses que ele adorava, né? Como idólatra que era. E Josafá, ele vai falar assim, olha, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não. Veja a preocupação e a diferença já entre Acabe e Josafá. Aí Acabe vai falar, olha, tem um Micaías, mas o Micaías ele nunca fala nada a meu favor, só contra. Lembrando que os profetas de Deus não falavam contra pessoas necessariamente, mas contra o que as pessoas faziam. Aí sim, nesse sentido, contra elas. Tá? Tô falando isso porque na voz do Acabe faz parecer que Micaías era contra Acabe. Não, era o Senhor que era contra o que Acabe fazia e simultaneamente contra o próprio Acabe, tá? Eu sei que ficou um pouco redundante, mas é para entender que o problema não era o Acabe em si, mas o que o Acabe fazia com as suas escolhas e a sua vida. E assim pode ser com a gente, tá? Nesse sentido, né? Ah, Deus ele me odeia. Não, Deus ele odeia os pecados que nós cometemos. E consequentemente isso pode repercutir em nós. Mas se nós mudarmos a nossa vida, Deus vai passar a nos amar e não a odiar. E não a julgar, né? Vamos colocar assim, já que odiar é uma palavra forte. Mas enfim, com relação a Acabe, eu já citei dois profetas, o Elias, que foi um grande profeta, e o Micaías. Já mencionei que o Acabe, ele reino do norte, né? Casa com uma princesa chamada Jezabel, que não prestava, que mandava matar os profetas, que era a adoradora legítima de Baal. E sobre o Josafá, quem é que fala com Josafá? Ou para Josafá? É um homem chamado Jeú, que era também um profeta, certo? Que inclusive, pelo que a gente vai entender, ele que escreveu um pouco a história do próprio Josafá, tá certo? Isso está relatado na Bíblia. É só ler lá 2 Crônicas. Você vai ler lá o livro de 2 Crônicas, que vai falar sobre isso, certo? Deixa eu ver aqui. 2 Crônicas, no capítulo 20. Vai ter essa menção aí, que Jeú, ele escreveu sobre o reinado de Josafá. E concluindo, né, o vídeo, Josafá, Reino do Sul, começou a reinar com 35 anos de idade, reinou 25, e fez o que o Senhor aprova mais uma vez o Reino do Sul, como representante rei bom da parte do Senhor. E mais uma vez o Reino do Norte com um representante muito ruim. No outro episódio que eu ia esquecer de falar é que o Acabe ele também manda matar, ou a Jezabel manda matar um homem chamado Nabote, por causa de uma vinha que o Acabe queria. E isso também tem repercussão, né? Tem repercussão, porque Deus na vida do seu povo, ele não se esconde, né? Ele deixa a gente viver, deixa o rei viver, o reinado, mas quando ele vê o errado, ele se pronuncia. Até então Deus, ele manda a pronúncia, o juízo, para que haja arrependimento, quebrantamento e a pessoa mude. Mas quando isso não acontece, depois vem o julgamento final e fatal, certo? Então é bom a gente também já aprender que na vida dos crentes é assim também. Jesus, ele dá tempo da gente se arrepender, se converter, mas vai chegar um momento onde ele vai dizer assim, até aqui, não mais adianta. Então é isso, pessoal. Se você curtiu, essas informações aí são importantes, que você possa aprender com a história desses dois reis e fazer o que o Senhor aprova, como fez o Josafá, tá bom? Curte, comenta, ajuda o canal e vamos continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. É mais uma história para nos ajudar aí, para te ajudar a saber o que os homens de Deus ou não de Deus fizeram, quais foram as suas consequências e ajudar a gente a buscar aí um tipo de escolha, né, sobre o que fazer, tá bom? Então é isso, obrigado e até a próxima, se Deus permitir.